Meus alunos e alunas do sexto ano B, da Edila Mello, boa tarde. Professor Soares trazendo aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, do dia 18 de maio. Lembrando que na aula anterior eu fiz uma correção ainda do conteúdo que vocês já me devolveram lá do caderno anterior, do caderno 2, mas o objetivo nosso é fazer com que vocês entendam os conteúdos. O objetivo meu não é só vocês responderem essas 20 questões que estão aí no caderno e seja o suficiente para o aprendizado de vocês. Então é por isso que eu estou toda semana postando aulas, comentando os conteúdos, respondendo as questões que são sugeridas para que vocês possam estar se fundamentando também e aprendendo os conteúdos que são importantes para a vida estudantil de vocês. Então aqui na segunda parte agora a gente vai falar aqui desse novo conteúdo para vocês que são figuras geométricas. Então para isso eu quero ler aqui com vocês, né? E o que diz aqui? Antes de falar de figuras geométricas, no nosso cotidiano nós encontramos muitas figuras geométricas, né? Dentro da nossa casa nós temos figuras geométricas, na história a gente vê que tem muitos relatos aí históricos que tem figuras geométricas como o triângulo, né? o quadrado, o círculo, o retângulo, pirâmide, cilindro. Então a gente vai aqui estar falando para vocês com mais detalhes, né? Então, o que diz aqui? No Antigo Egito, a geometria, né? Geometria aqui é uma parte da matemática, já era amplamente utilizada pelos agrimensores, né? Os agrimensores que faziam a medição dos terrenos, enquanto os construtores recorriam a ela para fazer edificações. As famosas pirâmides do Egito, né? São um exemplo de condições em que o uso da geometria foi muito aplicado. Os egípcios ganharam tanto reconhecimento com a aplicação da geometria que os gregos buscaram no Egito novas aplicações para ela. Então, por volta de 600 a.C., os matemáticos gregos começaram a sistematizar os conhecimentos geométricos que foram adquirindo, fazendo que a geometria deixasse de ser puramente experimental. Esse trabalho de organização lógica dos conhecimentos matemáticos foi feito principalmente pelo matemático grego Euclides. Euclides foi um matemático grego que viveu por volta de 300 a.C., né? Se a gente for dizer hoje, nós estamos em 2021, então está aí com 2.321 anos que esse matemático viveu, né? Para se ter ideia da importância dessa organização, a geometria que estudamos hoje é praticamente a mesma geometria sistematizada pelo Euclides, né? Aqui nós vemos uma foto, né? Observe no livro de vocês aí na página de número 76, que tem aqui umas pessoas andando de camelos, né? São 4 camelos e 2 pessoas aí com eles. E lá no fundo tem a foto das pirâmides, né? A gente vê que aqui já tem um esboço lá da foto de uma pirâmide. Na página seguinte, na página 77, a gente vai encontrar aqui também fotos das pirâmides, né? São figuras magníficas, né? Majestosas. Vejam aqui que elas têm aqui essas arestas, né? Vamos chamar aqui de arestas. Ó. Essa maior aqui, aí tem uma outra pirâmide menor lá no fundo, né? Talvez seja do mesmo tamanho, mas ela pode também estar mais distante do que a outra, né? Dessa ilusão de que seja menor. Mas o que diz aqui? Abaixo temos a imagem das pirâmides, a pirâmide de Gizé. Observa a foto e responda no caderno. O que você sabe sobre a figura geométrica pirâmide? Essa resposta é uma resposta
é individual, né? O que você sabe, né, sobre essa figura geométrica pirâmide? Cite algumas características das pirâmides da fotografia. Características, né? Por exemplo, quantas faces elas têm, né? Por exemplo, será que todas as pirâmides possuem as mesmas características das pirâmides da foto? A gente vê aqui pela foto das pirâmides que ela tem uma base aqui, pelo formato são bases quadradas, então lá no outro lado também vai ter também mais ou menos isso aqui, né? Então a gente observa algumas características, se eu botar aqui são respostas pessoais. Aqui no quesito número 78, na página 78, a gente vai, não é quesito, na página 78 a gente vai falar dessas ideias, né? Antes de nós falar, vocês vão responder os questionamentos ali sobre a pirâmide, e agora aqui no capítulo 1 nós vamos encontrar ponto, reta e plano. Então o que diz aqui? Você já teve uma ideia intuitiva? Aí a meninazinha pergunta, mas o que é uma ideia intuitiva? Então ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajuda a compreender a realidade, né? Então, a ideia intuitiva são aquelas coisas simples que você entende logo de imediato, né? Em geometria, algumas ideias são intuitivas. Quais são elas? O ponto, a reta e o plano. Então, o que diz aqui? A corda do berimbau, né? O berimbau é um instrumento, né, da dança, né, da arte marcial capoeira, que tem um instrumento que tem uma corda, né, que faz o barulho, que é o berimbau, né? Então, a corda do berimbau, bem esticada, dá a ideia de uma reta. É uma ideia intuitiva, né? O que é uma reta? Aí você olha aí para o telhado da sua casa, você vê os caibros. Então dá uma ideia de uma reta, né? Intuitivamente você associa a reta a uma corda bem esticada, né? Aí vem aqui, a meninazinha olha para o céu e diz, olha, cada estrela dá a ideia de ponto. Você olha para o céu, dá a ideia de um ponto. A superfície do campo de futebol dá a ideia de um plano, né? Você tem a superfície de uma mesa, dá a ideia de um plano. Lá na sala de aula, o quadro onde a gente escreve dá também a ideia de um plano. Uma coisa muito distante, né? Uma pessoa muito distante de onde você está também pode dar a ideia de um ponto, né? Então aqui são ideias intuitivas, ponto, reta e plano, né? Não tem uma definição pronta, né? Dizer, olha, reta é isso e aquilo, né? Quando se falar de reta no nosso estudo, vocês vão imaginar, como falou a corda do berimbau, né? É uma corda bem esticada, os caibros aí da nossa casa dá a ideia de uma reta, né? O plano é a superfície de uma mesa, a superfície de um campo de futebol. E tem aqui o Pense e Responda, que eu quero que vocês façam. Observando a sala de aula, você reconhece algo que dê ideia de ponto, né? Você olhando aqui para lá na parede tem um furo na parede. Aquele furo dá a ideia de um ponto. Uma reta, você pode olhar aqui nos caibros lá do telhado, né, dá a ideia de uma reta. As ripas, né, também paralelas, dão a ideia de uma reta. Do plano você tem aí o quadro negro, né, o quadro de acrílico, o tampo da mesa, também dão um exemplo de plano. Segundo quesito, para cada item, pense 3 exemplos que deem as ideias de ponto, reto e plano. Na natureza, na sua casa, no seu material escolar. Aí vem o terceiro. Se você tatear objetos, ou seja, apalpar, né, tocar com a mão, objetos como os que vemos a seguir, vai perceber bicos que lembram pontos.
né, que são os vértices. Aqui um nome novo aqui, ó, vértices. As quinas, que lembram parte de retas, são chamados de arestas, e superfície, que lembram parte de planos, que são as faces, né? Então, aqui observando os objetos, vocês manuseando uma pirâmide, você vai encontrar esses pontos aqui, esses bicos aqui, ó. Esses bicos são os vértices da figura. Essas quinas, né? Essas quinas aqui da figura são as arestas. A superfície da figura, os lados planos, né? As partes planas são chamadas de faces. Então, com suas palavras, descreva as figuras A e B. As figuras A e B, vocês vão dizer para nós quantas arestas tem, quantos vértices, quantas faces. Por exemplo, nessa figura aqui, ela tem quantos pontos aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí lá se você imaginar aqui um pontilhado aqui como se fosse o outro, você tem aqui. Então ele tem 8 pontos, né, no caso. Quantas retas arestas ele tem? Eu teria que desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui 12, né? Então nós temos aqui 12 arestas. E quantas faces? Eu teria a face de cima 1, a de baixo 2, essa aqui 3, 4, 5 e 6, né? Então para cada um você vai dizer aqui. Cite 2 exemplos de objetos, construções, entre outros, que lembram essas formas, né? Então você tem o objeto, a caixa de um sapato, é uma caixinha do creme dental, por exemplo, dá ideia dessas figuras. Então essas ideias intuitivas são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definição na geometria. Então, o primeiro, o ponto não possui dimensão e sua indicação é feita assim, ó. O ponto, ele é feito com letra maiúscula, ó. Você escreve o pontinho, letra maiúscula, eu digo ponto A. Um pontinho, letra maiúscula, eu digo ponto B. A reta é imaginada sem espessura, não tem começo nem fim, ou seja, é ilimitada nos dois sentidos. É impossível desenhar uma reta no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e indicamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Ó. Enquanto os pontos você indica com letra maiúscula, a reta nós indicamos com letra minúscula. Então nós temos aqui, como é que a gente vai ler? A reta R, a reta S. E o plano é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. Nós falamos ali que a superfície da mesa, o quadro negro, o quadro de acrílico representa um plano, mas a ideia intuitiva do plano, ele não tem limite, ele não tem fronteiras, ele é ilimitado em todas as direções. Assim como no caso da reta, seria impossível desenhar um plano no papel, ou no quadro de giz, ou no quadro de acrílico. Por esse motivo, representamos uma parte do plano e indicamos com letras minúsculas, só que agora é do alfabeto grego, né? Enquanto o ponto e a reta, né? O ponto com letra maiúscula do nosso alfabeto, a reta com letra minúscula do nosso alfabeto. E o plano vai ser indicado com letra minúscula, mas é do alfabeto grego. Então, essa letra aqui do alfabeto grego é o alfa, aqui eu tenho o beta, né? Aqui o outro é o gama. Então, do alfabeto grego minúsculo. Então, eu vou dizer o plano alfa, o plano beta,
o plano gama, o plano teta, né? Então, as ideias do ponto, reto e plano são modelos criados pelo ser humano e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo. Então, para hoje, veja que é um assunto mais leve, né? São apenas conceitos. Vocês vão fazer essa leitura aí com calma e responder os questionamentos que estão aí na página 77 e depois os questionamentos do Pense e Responde na página 79, né? Então, é um assunto mais leve, né? Mas que tem conceitos, tem definições aqui, né? Tem, que vocês devem lembrar, tá bom? Então, boa tarde para vocês. A atividade que fica é essa que eu estou falando e até o nosso próximo encontro aí na próxima sexta-feira, tá bom?